Aleluia. Amém. Graça e paz, igreja. Deus é bom. Deus é bom. Podem sentar. Aleluia. Que bom que você veio. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: que bom que você veio hoje aqui. Diga: Deus tem algo para a tua vida. Deus tem algo para o teu ano. Diga para ele: bem-vindo ao que está vindo. Bem-vindo ao que está vindo. Normalmente a gente fala sobre a palavra profética para 2026, para o ano seguinte. Normalmente a gente costuma falar no último dia do ano, e esse ano de uma forma diferente. Nós estamos aqui para antecipar. A Bíblia diz que quem se adianta governa. Quem se adianta governa. Toque no ombro do irmão que está do teu lado e diga para ele: então você já vai sair na frente. Quem se adianta governa. Então eu vou sair na frente. Já colocaram aí, né? 2026 é o ano de você transbordar. Quem toma posse disso, diga amém. Eu já poderia ir embora para casa, porque o tanto que Deus falou sobre isso conosco, o tanto que Deus falou para o meu coração sobre isso. É o ano de você transbordar. O Salmo 23, o salmista diz assim: o Senhor, Ele é o meu pastor, e porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz, apareceu ali, fica mais fácil, né? Ele me faz repousar em verdes pastos e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas ou por um vale da sombra da morte, não terei perigo algum, porque o Senhor está comigo. Então, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor, Ele está comigo. Então Ele está dizendo: tem vale, tem sombra e tem morte. Então o mais principal, e a gente na maioria das vezes vai dar ênfase e vai nos causar preocupação, é o vale da sombra da morte, porque chama a atenção. Mas o que Ele está dizendo é que aquele que tem um pastor, o mais importante não é o vale da sombra da morte, é quem está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem é o vale da sombra da morte? Porque o Senhor está comigo. Então o mais importante não é o vale, é com quem que eu estou. O mais importante não são as adversidades, os problemas, as dificuldades que eu passo, e sim com quem que eu estou. E a gente naturalmente, normalmente, tem facilidade em dar ênfase às dificuldades. Eu posso olhar e ver as dificuldades, mas se eu olho para o lado e eu vejo quem está comigo, está tudo bem. Está tudo bem. É quem está comigo que vai garantir. A tua vara e o teu cajado me consolam, me confortam. É engraçado que está falando de vara e cajado, né? E normalmente quando a gente fala de cajado, a gente tem alguém aqui que representa o cajado, né? E assim, é engraçado que ele vai dizer cajado, mas ele vai dizer o que significa o cajado para ele. Porque quando a gente fala de cajado, a gente fala: nossa, essa palavra aí, que a bispa pregou, hoje ela veio com o cajado. Mas ele está dizendo totalmente diferente ali. Ele está dizendo assim:
o cajado me conforta, me consola. Essa tem que ser a visão e a percepção de quem sabe com quem está andando e o significado disso. Porque se eu não sei quem eu estou andando, talvez o cajado sirva muitas vezes para bater, né? Para prender, né? Para atingir. Segue o versículo 5 para mim. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Ele está dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça uma mesa e que convide os meus inimigos. Convida eles, que eu quero sentar com eles, né? A maioria de nós não gostaria nem de ver. Eu acho que o Corinthians ganhou, gente. Meu pai do céu. Ainda bem que aqui não tem corintiano. Eu vou ficar com a palavra, né, cantora? Lá no Maranhão não é assim, né? Aqui tem um tal de time Corinthians, aqui é complicado, viu? Nossa, não, é um negócio doido aí. Parece que ganharam aí na dificuldade aí. O Vasco em cima, mas quem entende, diga amém. Tá rindo por quê? Corintiana? Nada é perfeito mesmo, tá vendo? Fazer o quê? Preparas um banquete diante da presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Transbordar o cálice. Ele diz assim: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e deixa que eles vejam que o meu cálice vai transbordar. Sabe o mistério de cálice? Traga o cálice para mim, por favor. Rapidamente. Corre. Rapidinho. Mudou? Isso. Não, é para ficar aqui, querida. Você viu o que passou aí, né? Salvem o Corinthians. Eu ouvi daqui. Não foi só eu que ouvi, todo mundo ouviu. Salvem. Unge a minha cabeça com óleo. E eu quero que os meus inimigos vejam o meu cálice transbordar. O salmista está dizendo isso e há um motivo por que ele está dizendo isso. Segundo os historiadores, o judeu, quando ele recebia uma visita na casa dele, qual era a bebida que ele dava para essa pessoa? O vinho. Mas era algo assim: se você recebesse uma visita na sua casa, a Larissa está me visitando, esse simbolismo tem algo assim: se eu servisse a Larissa e eu servisse ela dessa forma, olha só, segura o cálice por baixo, aqui. Eu dei só um pouquinho para ela. O que está querendo dizer isso? Toma o seu vinho e vaza, hein? Ou seja, eu até recebi ela, mas ela vai só tomar esse vinho e vai embora. Quando eu recebo a visita da Larissa, mas eu pego e faço isso, Larissa, você foi bem recebida na minha casa, tá tudo bem, você pode até ficar um pouco aqui, mas depois dá no pé. Agora, quando o judeu recebia uma visita na casa dele, e essa visita, quando chegava na casa dele, ele fazia isso aqui. Tá com medo? Primeiro, o tênis, corintiano ainda, o tênis, meu Deus. Tá? O que significa isso? Eu quero que você fique aqui comigo. Eu quero que você more na minha casa.
há um significado nisso. Então quando o salmista diz assim, transborda o meu cálice, não é à toa que ele está dizendo isso. Ele está dizendo, eu quero morar na sua casa. Ele vai dizer isso ou não depois? Segue o versículo, vamos lá. Nossa, o som ficou ruim. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias, e eu quero habitar aonde? Na casa do Senhor. Hoje só? Não, para sempre. Para que ele habite para sempre, o cálice precisa transbordar. Então era assim, quando eu... Segura aí. Tá gravando? Grava o tênis, molhou. Então, para isso o cálice precisa transbordar. Então, se você não sabia do Salmo 23, hoje você sabe porque que ele diz assim, prepara, chama os meus inimigos, e eu quero que eles vejam algo, eu quero que eles vejam o meu cálice transbordar. Eu quero que eles saibam e vejam que o meu lugar é estar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Se você não beber um pouco, como é que você vai levar agora? Essa é abençoada, tá? Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Larissa? Tome, Larissa. Aqui, ó. Agora, então, olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele assim, eu e você, em 2026, a gente vai transbordar. Pode ser? Você anotou aí, tomou posse, entendeu? Espera aí que agora vem a segunda turma que é abençoada também. Aí. Ó. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Léo e do Zelito. É a obra. Tá ótimo. 2026 a gente vai transbordar. Agora, quantos aqui querem transbordar? Levanta sua mão, deixa eu ver. Então você já entendeu um princípio aqui. Vai ter inimigo? Vai ter. Vai ter vale da sombra? Vai ter. Mas também vai ter transbordo. E muitas vezes a gente não entende o significado e o princípio disso. Só vai transbordar, não é aquele que vem e já quer ir embora. Só vai transbordar, não é aquele que vem uma vez aqui, outra ali. Só vai transbordar aquele que habita. Bem pouco tempo atrás aqui, a pergunta de Deus para mim e para você foi se a gente é visitante ou habitante. Sim ou não? Foi. E a gente viu que na maioria das vezes a gente tem que tomar cuidado para não ser visitante. Coloque para mim Marcos capítulo 6, versículo 52. Quem trouxe caderno e caneta, anota aí. Hoje eu estou liberado aqui, né? Por quê? Irmãos, eu fiquei 11 semanas pregando mensagem de célula, né? Agora, hoje eu sou eu mesmo aqui. Posso ouvir um glória? Que hoje não vai ser uma mensagem. Hoje eu posso voltar às origens, né? Esse negócio de célula foi um trabalhar de Deus na vida da igreja e na minha também. Eu falei, Senhor. Aí Deus falou assim, não. Uma coisa é você, outra coisa são aquelas pessoas que estão lá na célula, né, e que elas precisam aprender. Se a gente mandar uma feijoada, não vai dar. Então tem que ser ali um feijão, arroz e um ovo frito. Eu falei, Senhor. Depois dos meus 24 anos como pastor, vai ser assim? Deus falou, vai. Então foi um tratar na sua vida e um tratar na minha também. Aí eu falei, Senhor, hoje eu posso ser eu, né? Só hoje, só. Então vamos lá, Marcos 6,52. Pois não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Tem alguém visitando a gente aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém?
Como é seu nome, meu querido? Kaique. Eu estava lá, mas o Espírito Santo falou: e o visitante? Então Deus quer abençoar você. Você pode dar uma salva de palmas? Seja bem-vindo aqui. Eu tenho que parar o culto por causa de você, porque Deus falou: você vai pregar? Então tem que parar. Tem mais alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Amém, era você mesmo. Deus te ama. Vamos continuar. Irmão, você não crê que Deus fala? Deus, o Espírito Santo falou assim: vai pregar? E o visitante? Eu falei: eita. Seja bem-vindo, Kaique. Tá? Cadê o outro Kaique? Cadê? Kaique? Olha lá o outro Kaique ali, vai aparecer lá, olha lá, seu xará. Benção, hein? Não tinham entendido o milagre dos pães. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Escute uma coisa: tem vezes que Deus tenta nos ensinar, mas a gente é traído pelo coração. A maior vontade de Deus é nos ensinar, mas na maioria das vezes o que nos trai é o coração. Eu não sou muito velho, novinho. Eu acabei de falar que eu tenho 24 anos de pastor, né? Mas é que eu comecei novo. Escute, eu não estou entendendo, alguns estão rindo. Escute uma coisa. Você lembra quando semana passada eu fui na reunião da escola da Mirella? Ela fez questão que o vô dela fosse na reunião, porque o nome dela estava lá no mural, destaque do ano. Eu falei: nossa. Falei: é minha neta. Eu olhei para o lado, falei: é minha neta, ela está lá. Tirei foto, fiz vídeo, destaque, promovida. Mas se você lembrar bem, tem alguns aqui que eu acho que é da minha época, a gente ficava de recuperação, né? Alguns aqui estão balançando a cabeça. Só podia ficar em 3 matérias, que se ficasse em 4 estava reprovado, né? E eu lembro que no final do ano eu falava: meu Deus, não deixa eu ficar em 4 não. Só lembrava de Deus no final, quando estava acabando, né? Senhor, não deixa eu ficar em 4 não, Senhor, só 3, como se estivesse bom, né? Todo mundo ia de férias e você ficava lá de recuperação para relembrar tudo que você viveu o ano todo. Resumindo, você se ferrava dessa maneira, dessa forma, porque tinha recuperação, né? Agora é automático, tira no vermelho ou não, vai passando, vai indo. Naquela época não. Quando chegava no final do ano, todo aluno que era ruim ficava bom, ficava um anjo na classe. Por quê? Porque tinha a bendita da recuperação. E sabe de uma coisa? Muitas vezes parece que na história que Deus está escrevendo na nossa vida, parece que a gente tem que ficar de recuperação. Parece que muitas vezes é isso. O Senhor está dizendo aqui, vocês não entenderam o milagre dos pães. Mas que milagre é esse? Milagre dos pães. Coloca o versículo 45 para mim, por favor. Logo em seguida, Jesus instruiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Aqui o milagre aconteceu. As coisas aconteceram. Qual é o milagre que está acontecendo aqui, gente? É o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Quantos lembram desse milagre aí? Deixa eu ver. Esse milagre está acontecendo. O milagre aconteceu. E depois desse grande milagre, alguns aqui, essa versão diz que Jesus assistiu. Em algumas versões está assim: Jesus obrigou. Eles estão fazendo algo que não estão querendo fazer, e Jesus está obrigando eles a entrar no barco. E a gente sabe que vai rolar uma tempestade. Jesus não está no barco. Você vai fazer algo que é obrigado, que você não quer, e vai viver um tempo de dificuldade e adversidade. Mas a pergunta que não quer calar: por que eles estão vivendo essa dificuldade? Depois de um milagre, eles estão passando por uma grande tempestade. E Jesus deu a resposta. Eles não entenderam o que aconteceu. O problema é que muitas vezes, quando você não entende o que Deus fez ou o que Deus está fazendo, a probabilidade de você viver tempos
de tempestade na tua vida, ela é gigantesca, porque você não tem um entendimento. Deus está fazendo e a gente não entende, Deus vai fazendo e a gente não compreende. E o que é pior, a falta de compreensão daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, muitas vezes nos leva a viver esses tempos de tempestade, porque eu não consigo entender, o meu coração não consegue entender o que o Senhor está fazendo. Olha só, coloque, volta o 31 agora, vamos ler Bíblia. Quem leu Bíblia diga amém. Quem não leu, eu estou lendo agora. Glória a Deus, aleluia, irmão. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, olha lá, presta atenção, vá anotando aí, hein? Venham comigo para um lugar deserto. O lugar é deserto, guarda aí, e descansem um pouco, vai. Então foram de barco, em particular a um lugar deserto, vai. Mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de toda a cidade, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos, aproximando-se dele, disseram, este é um lugar? Vai, despede a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer, vai. Ele, porém, respondeu, deem vocês mesmo algo para eles comer. Jesus está dizendo aos discípulos, deem vocês algo para comer, vai. Ele perguntou, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixinhos, vai. Então Jesus ordenou que fizesse toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Quantos querem viver o que Deus tem para a tua vida? Escute uma coisa, você só vai viver o que Deus tem para você se você começar a se organizar. Bispo, eu quero transbordar. Então, bebê, começa a se organizar, porque Deus não vai trabalhar na vida de ninguém que é desorganizado. Dá uma olhada para esse irmão que está perto de você e vê se ele tem cara de quem é organizado. A gaveta da meia, a gaveta da cueca, tudo certinho. Segue aí. Tomando os 5 pães e 2 peixinhos, olhando para o céu, deu graças, partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Vai. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Vai. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Vai. Os que comeram foram 5.000, pensa, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era uma galera, uma grande multidão. Pensa só o tempo que gastou para organizar, porque a Bíblia diz que organizou de 50, não é 51 nem 49, e de 100. Só o tempo que gastou para poder viver esse milagre da multiplicação. Vai. Logo em seguida, Jesus insistiu aos discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Volta ao 44. 43. Quanto sobrou? 12 cestos, não sobrou? Sobrou. Vai no 45. Jesus obrigou que os discípulos entrassem no barco. Eles viveram um milagre? Viveram. Eles estão com o cesto de pão? Não. 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 Por que não, bispo? Os 5 pães e os 2 peixinhos eram deles? Não. Quem ofertou, quem entregou é que viveu o milagre. Tem milagres ei, faz um asterisco aí. Tem milagres na história da nossa vida que a gente vai ver, vai participar, mas não vai levar, porque eles não tinham nada. Ah, mas não era 12 cestos? Era 12 cestos. Não era um para cada um? Aonde está escrito isso, criatura? Não.
O menino que deu 5 pães e 2 peixinhos. Não foi os discípulos. Bispo, prova isso. Eu vou mostrar para você. Jesus falou assim: entra no barco. E lembra o que Jesus está falando lá no 52? Vai no 52 para te lembrar de novo. Não vai dar nó na sua cabeça não. Vocês não estão entendendo o milagre do pão. O coração de vocês está... Acabou de acontecer um milagre. E eles nesse milagre? Jesus obriga que eles entrem no barco de novo. Estão indo para o barco. Por quê? Que isso, irmão? A gente tem que entender, não adianta eu falar assim, 2026, ano do transbordar. Mas o meu coração tem que estar preparado. Tem que estar apto para viver isso. Porque senão eu vou ver, eu posso até participar, mas não vou levar. Vai ver gente testemunhar aqui, vai participar de milagre na vida de pessoas, mas e eu? Diga, eu posso até ver. Diga, eu posso até ver. Diga, eu posso até participar, mas eu também vou levar. Eles até perceberam, porque tem gente que caminha com Jesus, percebe. Jesus perguntou, o que tem aí? A Bíblia diz que eles deram um rolê lá, e encontraram o quê? Ah, tem um menino aqui. A gente até vê, percebe, tem alguém, mas a gente não participa. Quer ver? Ó, abre sua Bíblia aí, Marcos capítulo 8, vamos lá. Versículo 21. Toma cuidado para você não ser usado, mas não levar o cesto. Eu posso até ser usado, ver, participar, mas na hora de levar o cesto, olha lá. O que está escrito aqui? Vocês ainda não entenderam. Está falando a mesma coisa, bispo? Não, é 2 capítulos depois. 2 capítulos depois. Viu como a gente pode andar com Jesus e não entender? Coloque a mão na sua cabeça e diga: Jesus, eu te peço, nessa noite, abre o meu entendimento. Vamos ver então? Aqui é o final. De novo. Porque, ó, coloca o versículo 4 do 8. Os seus discípulos responderam: onde? Aonde eles estão? Aonde eles estão, gente? Num lugar deserto. Poderia alguém conseguir o que, gente? Pão suficiente para alimentar? É de novo uma multidão? Parece que é a mesma coisa. Então, de recuperação. Segue o 5. Quantos pães você... Olha só. Bispo, será que não é uma reprise do 6? Não, criatura, é outra de novo. Porque tem horas que as coisas da nossa vida é repetitivo. É a mesma coisa, mas a gente não consegue. Vocês têm pão aí? Agora, agora eles têm pão, sim ou não? Sim, tem 7. Lá não tinha. Agora deu uma melhorada, temos 7 pão. Vai. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão, depois de pegar os 7 pães e dar graças. Presta atenção. Marcos 6. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos, pega e fala assim: organiza a galera. E coloca a galera para sentar na grama. Sim ou não? Guarda isso. Agora aqui, a gente tem pão, a gente tem 7. Então, pega a galera e coloca a galera no chão. Está mudando a coisa, né? Partiu, entregou os seus discípulos para que o servissem a multidão, e eles fizeram. Eu não tenho muito tempo, mas para ganhar o tempo eu quero dizer algo para você. Marcos 6. Organiza a galera de 50 em 50, de 100 em 100. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, levantou os olhos ao céu, deu graça, abençoou e distribuiu.
Marcos 8. Vocês têm alguma coisa? A gente tem 7 pão. Daqui. Coloca a galera para sentar aí no chão aí. Daqui o pão. Tó, vai lá. Mas ele não olhou para o céu? Não. Está na sua Bíblia também, tá? Não olhou. Segue. Tinham também alguns peixes pequenos. Jesus deu graça. E também disse aos discípulos: distribua aí. Uma passagem bem parecida uma com a outra. Coloque o 9 para mim. Versículo 9. Cerca de 4.000. Lá era quanto? 5.000 homens. Aqui é 4. Olha só. Vamos lá, uma conta básica. Não dá nó na cabeça, tá? Lá, 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 homens. Aqui 7 pão. 7 é mais que 5? Sim. E aqui é quanto? Ou seja, eu tenho mais pão e menos pessoas. Vou arrebentar, porque essa é a lógica da matemática. Segue o 10. Entrou no barco com seus discípulos e foi para uma região da Dalmanuta. Vai. Os fariseus vieram. Aqui está acontecendo algo. Por quê? Quantos cestos sobraram aqui? Quantos cestos sobraram? 7. Sim ou não? Sim, 7. Sobraram? Tem lógica isso? Talvez para alguns está difícil essa palavra hoje. Lá, 5 pães e 2 peixinhos. Sobraram 12 cestos e 5.000 pessoas foram alimentadas. Matematicamente falando, aqui era para sobrar mais. Porque eu tenho 7 pão, lá só tinha 5. Agora eu tenho mais pão. Tem menos gente para alimentar, porém vai sobrar menos. Tem alguma coisa errada. Eu tenho que prestar atenção nisso. Bispo, o que você quer dizer com isso? Eu quero que você entenda que a questão não é de lógica, não é quanto você tem. O que Deus quer é que você tenha 12 cestos. Diga para o irmão que está ao teu lado: o Senhor quer que você tenha 12 cestos. Diga para ele, então recebe aí. Segue aí. Marcos 8, vai seguindo. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Vai. Em verdade vos digo, vai no 17. Ainda não compreendem, nem o coração de vocês está. Tem horas que o Senhor tenta me ensinar. Aí eu digo: é culpa de Deus? Não. Está dando a menos agora. 5 para 12, 7 para 7. Era para fazer mais coisa e eu estou fazendo menos que o que eu tenho. E tem horas que na história da nossa vida a gente acha que a nossa vida é uma matemática lógica, mas muitas vezes as coisas não estão funcionando porque a gente continua não entendendo. Vai, 18. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram. Vai seguindo. Olha só, quando eu parti os 5 pães por 5.000, quantos cestos chegou? Quantos? Aí eles vão responder: 12. Vai. E nem de quando eu parti os 7 pães, 4.000 cestos sobraram? 7. Eles até sabem, não sabem? Sabem. A gente até sabe. Só que a gente não consegue raciocinar e entender aonde que não está dando certo. E Jesus está dizendo: vocês não entenderam. Um tempo já passou, se repetiu a mesma prova, e a gente muitas vezes não conseguiu passar de novo. Vai. Ele disse: vocês ainda não entendem. Então foram para Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus.
está acontecendo uma outra situação aqui. O que eu quero que você entenda nessa noite é que assim, o que Deus quer comigo, bispo, nessa noite? Uma única coisa, que sempre foi para você ter 12 cestos. Levante a sua mão, feche seus olhos e diga: eu vou ter 12 cestos. Não é para você ter 12, não é para você ter 7, é para você ter 12. Quantos discípulos são? 12. Se só teve 7, alguém ficou sem, sim ou não? Você tem 12 meses. Se você só tem 7, 5 vai ficar de fora. Essa matemática sua, lógica, não está fechando. E pode ser que você tenha mais e vai dar menos, porque você está fazendo uma conta lógica e vivendo uma conta lógica, e muitas vezes o nosso coração está endurecido. Quantos entendem isso nessa noite? Então eu não posso falar de transbordar se eu estou imaginando encarar um ano em que 12 vai ser 7. Eu não posso falar em transbordar se eu estou encarando uma lógica, uma matemática em que o meu salário para 30 dias só dá 20, sim ou não? Bispo, eu recebo todo dia 5, mas quando chega dia 25, é só de Jesus na causa. Então essa matemática, essa conta não está fechando. Porque o que o Senhor quer é que você tenha um ano completo. O que o Senhor quer é que seu ano seja de transbordar, que ele seja completo. Quem está entendendo isso, diga amém. Agora, vem para mim e presta atenção. Por que 7 só deu 7? Coloque para mim o versículo 14 aí, para mim. Versículo 14. O que está acontecendo aqui, ó? Presta atenção. Os discípulos esqueceram de levar o quê? Pão. Ou seja, lembra dos cestos? Está com eles? Não. Você vai viver, você vai ver, mas não vai levar. Se você não acreditava no que eu falei, não, bispo, todo pregador sempre falou que foi um cesto para cada discípulo. Mentira para você. Aqui, ó. Não tem pão. A não ser um. Ei, quem está comigo, diga amém. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: tem um. Agora vem para mim. Como que tem um? Como que tem um? Se quando Jesus perguntou quantos pães vocês têm, quantos eles disseram? Alguém não entregou o pão, sim ou não? Pegou? Alguém escondeu o pão. Alguém não entregou. Porque ele perguntou logo atrás: vocês têm quanto? Temos 7. Eu não vou dar nada, que isso? A gente tem um. Da onde, criatura? Não era para você ter nada. Porque ali atrás o Senhor pediu para você entregar, você não entregou, por isso que você tem. Tem coisa que você tem que era para você ter entregado. E você guardou. Você levou para casa. Você vai viver com esse pão. Agora está todo mundo com fome, sim ou não? Tá. E agora, ei, vem cá. Tem um pão para todo mundo. Aí alguém pode falar: por que Jesus não multiplicou esse pão? Por que não? Porque aquilo que você retém, segura e leva para casa, o Senhor não vai fazer prosperar. Se você ficar retendo as coisas, então, o salário não dá, eu vou segurar, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, eu não vou ajudar, eu não vou investir. Leva para casa então. Vê se dá para todo mundo. Dá para todo mundo aqui? Não. Porque às vezes, ei, vem cá. Pesou, né? Eu falei que hoje eu seria eu, né? Ei, escute. Porque às vezes, não, eu não vou dar porque vai faltar. Eu ouço isso, não vou dar, vai faltar.
Se eu der o dízimo, se eu der a oferta, se eu investir no equipamento, no som, não sei o quê, se eu for no encontro, aí vou ter que gastar R$ 150, e aí depois como é que eu vou pagar as dívidas? Leva para casa. Não dá. Paulo diz assim: não dê por tristeza nem por necessidade. Só que eu tenho que te dizer, isso aí que você está retendo, que você está guardando, que você está escondendo, não vai prosperar. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem um pão, só tem esse pão no barco que alguém escondeu, que alguém não entregou. Vão passar fome? Vão. Quando você não entrega, irmão, e aí pesou agora, né? Por quê? Porque quantos querem transbordar? E aí fica apertado agora, porque se você quer transbordar, você não pode segurar e nem reter nada. Você pode falar isso para o irmão que está perto de você? Diga para ele: se você quer transbordar, então você não pode segurar nada. Ei, você entendeu agora? Lembra Jesus? Vamos lá refletir agora. Na primeira, coloca a galera na grama. Ei, grama no deserto. Grama no deserto. Mas é porque você está entregando tudo. Quando você entrega tudo, aquele menino entregou tudo. Quando você entrega tudo, o Senhor prepara até grama no deserto para você sentar e descansar. Ele falou lá: coloca todo mundo descansado, porque você está entregando tudo. Agora quando você retém, senta aí no chão mesmo. Era deserto no 6 e deserto no 8. Mas no 8, senta aí no chão. No 6, pegou 5 pães e os 2 peixinhos, deu graça, abençoou, olhou para o céu. E no 8, vai lá. Até abençoou. Até abençoou, Carlos. Só que assim, tem coisa que você retém, o seu pastor até ora e abençoa, mas o céu não libera. Por quê? Porque você está segurando. Quem está entendendo isso, diga amém. A Bíblia diz que o Senhor deu até graça, mas não dá para apresentar você ao céu se você está retendo alguma coisa, se você está escondendo algo. Como é que você vai ser apresentado lá? O seu pastor pode orar, reorar, fazer campanha, jejum, 40 dias de monte, não vai rolar, o céu não vai abrir, porque tem algo que você está escondendo. Ficou pesado? Essa não dá na célula, né? Essa não dá não, né? O povo não volta mais. 2026, o meu cálice vai transbordar, mas eu vou entregar tudo que eu tiver que entregar. Eu não vou reter nada. Não, sabe, o céu vai se abrir para mim. Aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E mesmo que haja momentos de deserto na história da minha vida, o Senhor vai preparar a relva. Não sou eu, sabe? O céu vai se abrir. Sabe por que o céu vai se abrir? Porque o meu Deus vai interceder pelo meu milagre. Eu não vou ser aquele que de 12 vai ter 7. Se é para viver um ano de transbordar, um ano cheio, o meu ano vai ser de 12. Tudo que Deus tem para mim eu vou receber. Sabe, janeiro eu vou ter um cesto, fevereiro eu vou ter um cesto, março também, abril, maio, junho, julho. Se eu tiver sendo alguém fiel ao Senhor, não vai acabar no 7, o 8 vai ter, o 9, o 10, o 11, o 12, todos os dias do Senhor eu vou transbordar, todos os meses eu vou transbordar, eu transbordarei no ano de 2026. Se você entende isso, aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia! Glória! Eu quero orar com você, eu tenho uns minutos. Eu quero que essa palavra fique ardendo no meu coração. É o ano do meu transbordar. E eu vou entregar tudo. Entrega tudo, não segura nada. Entrega todo o teu louvor, toda a tua adoração, toda a tua gratidão.
Entrega tudo, entrega toda a sua santidade, vive um ano de santidade. Eu vou transbordar em todos os aspectos. Essa palavra não é só para a sua vida financeira, não. Os seus inimigos vão ver você transbordar na presença do Senhor. Vai ter deserto, mas Deus já preparou uma relva. Não. Eu não vou só ver o povo testemunhar, não. Sabe, eu não vou só participar. Eu estou participando de uma igreja que tem tanto milagre, não. Eu vou viver o milagre. Eu terei os meus milagres, os meus testemunhos. Eu sou aquele que vai carregar o cesto e vai viver um cesto de bênção. Coloque a mão no seu coração aí. Você que recebe essa palavra não é para hoje, irmão. Você anota na sua Bíblia, na capa da sua, anota em algum lugar, para que quando você olhe, você diga, se possível coloca lá, que nem coloca na geladeira. Ano eu vou transbordar. Todo dia quando eu acordar eu vou olhar para aquilo, eu vou transbordar. Se é minha Bíblia que eu abro todo dia na hora que eu abrir eu vou ver lá. Esse ano eu vou transbordar, eu vou transbordar, eu vou transbordar. Eu vou. Não vai ser um pouquinho, não vai ser a metade, vai transbordar, vai sobrar. Pai, eu quero abençoar a tua igreja nessa noite, Deus. Eu quero abençoar os teus filhos, os teus servos. Eu quero agradecer pela nossa palavra de 2026, o ano de transbordar. Que o louvor transborde, que os músicos transbordem, que os levitas transbordem, Senhor, que a mídia transborde, que a consolidação transborde, Senhor, que a intercessão transborde, os pastores transbordem, os bispos, obreiros desta casa transbordem, cada membro, cada irmão, irmã, cada família, cada empresário transborde, Senhor, cada um, que as empresas transbordem, nós vamos transbordar, vai haver, eu creio, irmão, eu orei muito por essa palavra, que Deus fez arder no meu coração, e eu com toda a convicção transmito ela para você nessa noite, com fé, eu creio, receba, você vai transbordar, não será um ano igual aos outros não, vai transbordar. Bispo, eu estou terminando esse ano no meu limite, eu estou terminando esse ano do jeito que dá, da forma que dá. Não, 2026 não será assim, você vai ter para emprestar, você vai ter para abençoar, você vai ajudar, vai ser assim na tua história, na tua família. Receba essa profecia. Oh, aleluia, eu vou transbordar. E tu provês o fogo e eu sacrifício, e tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-me.
transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. E enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Diga, diga. Deus, enche-me, Deus. Chama, chama, chama. Isso. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. E enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama, Senhor. Derrama sua Derrama, Deus. Derrama, Pai. derrama sua glória. Aleluia. Você vai transbordar. Talvez alguns estavam acostumados com o cálice meio vazio, meio cheio, mas nunca foi para ser assim. Sempre foi para transbordar. E seus inimigos virão. Eles virão. Eles vão ver o Senhor fazendo você transbordar. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu quero você na minha presença para sempre. Aplauda o Senhor porque Ele é digno.